Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está no ar o programa Quer Fazer Entrevista e hoje o programa ele é muito especial. Mais um programa especial para falar sobre família. Família hoje, não vou ser redundante aqui, mas eu gostaria de usar uma frase que todo mundo conhece, todo mundo usa. A família é a base da sociedade. Uma família bem estruturada, bem unida, bem sintonizada, certamente é a família que se destaca, uma família que cria filhos, cria membros que são importantes para a sociedade individualmente também. Ainda mais uma família que se baseia nos preceitos cristãos. Por isso, hoje nós vamos falar sobre família e os desafios do mundo de hoje, principalmente na criação dos filhos. E convidamos aqui um casal muito atuante na igreja e representante das famílias, da pastoral familiar, que é a Silvia e o Gilberto. Bom dia para vocês, muito obrigado pela participação, por atender o nosso convite, o nosso chamado. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco, Silvia. Muito obrigado pelo convite. Nós Sim. agradecemos de coração. A alegria é toda nossa e você também, muito obrigado, viu, Gilberto? Estamos à disposição sempre, né? Pois servir a Deus é aonde mandar eu irei. E assim nós atendemos o convite mais uma vez da TV Kefas de estarmos aqui partilhando a nossa vida familiar. Amém. E o Silvio e a Silvia e o Gilberto, eles, além de fazer essa parte, esse trabalho na pastoral familiar, o testemunho deles enquanto pais, enquanto representantes e principalmente gestores de família é muito importante. Por isso nós vamos buscar a experiência deles para entender justamente o que nós queremos trazer no programa de hoje, que é, Silvia e Gilberto, a questão de lidar com a criação dos filhos hoje, que é um desafio muito grande, né? A concorrência com outras situações é muito grande e para nós pais é um desafio criar filhos nos dias de hoje. E para vocês, enquanto a experiência de pastoral familiar e de pais também, como que vocês veem, começar primeiro pelo Gilberto, como que vocês veem criar filhos nos dias de hoje? Realmente, Márcio, é um desafio a educação dos filhos nos dias atuais. Mas a gente tem toda uma doutrina, um ensinamento a partir das palavras de Jesus e nós não podemos correr desse desafio. Nós precisamos encará-lo com muita seriedade e principalmente nos exemplos de nós pais, porque as crianças, elas são o espelho do pai e da mãe. Então esse testemunho de vida do casal é que vão fazer com que a criança ela se torne o adulto responsável, o adulto que é comprometido, o adulto que é educado na fé cristã. É esses valores que nós pais precisamos educar os nossos filhos. E não podemos jamais deixar de ensiná-las as coisas boas, protegendo-a, colocando limites. Porque muitos pais deixam os filhos de qualquer maneira, não colocam limites. E isso é um grande desafio e que nós, né, com os nossos filhos, nós temos 2 filhos hoje já adultos, um já casado, e seguiram esse exemplo porque eu vejo assim como a gente seguiu os exemplos dos nossos pais, que também fizeram isso com a gente, nós com eles e eles com os filhos deles. Então são 3 gerações educadas na fé, com os ensinamentos e os valores evangélicos. Silvia, eu, quando minha filha foi nascer, antes de nascer, eu fiquei com muito medo, confesso, inseguro. Né? Hoje, eu pensava, hoje não está fácil criar filho, o mundo de hoje tem muita concorrência em termos de ofertas de coisas erradas, ameaças à segurança do filho, ameaça de levar as crianças, jovens, adolescentes para o caminho errado. Isso há 12 anos, né? Recentemente, conversando com um amigo meu que se casou, falou assim, eu não quero ter filho, eu tinha medo, né? Tinha insegurança, ele já tem a certeza, eu não quero ter filhos, porque hoje o mundo está complicado. Então, nós vivemos realmente num momento de medo em relação à proteção dos nossos filhos. Mas há como ter segurança através dos preceitos religiosos cristãos de criar os nossos filhos nos dias de hoje? Eu acredito que sim, porque o sacramento do matrimônio, ele nos dá essa condição, essa abertura. E devemos ser abertos à vida, né? E nós temos os documentos da igreja, nós temos a Bíblia, nós temos vários meios de você conseguir educar o seu filho dentro da doutrina da igreja.
O Catecismo da Igreja Católica, ele nos traz no seu número 1666, umas palavras que nos dão esse conforto e a segurança. Ele diz assim, ó, o lar cristão é o lugar em que os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. Por isso, o lar é chamado, com toda razão, de igreja doméstica, comunidade de graça e de oração, escola das virtudes humanas e da caridade cristã. Então, baseado nesses documentos, no que a Bíblia nos diz, a gente tem essa segurança para criar os nossos filhos, buscando sempre esses conhecimentos. Deus nos dá essa força, o Espírito Santo nos orienta, porque a criar filhos não tem um manual, não tem uma receita. Os pais vão ali colocando o que eles têm, o que eles aprenderam com os próprios pais, mas baseado no seu testemunho de vida, ele consegue criar seus filhos. A gente vê que, Gilberto, quando os filhos nasceram, e estamos até preocupados com o que devemos fazer, a família já está constituída. Mas, pelo que a gente vê, até a pastoral familiar deixa isso muito bem claro, né? Que a constituição e a criação da família já começa lá no tempo do namoro, né? E é uma preocupação de vocês, essa orientação também, não é? Sim, por isso que a pastoral familiar é embasada naquilo que a igreja nos ensina, começa desde a preparação remota, que é desde que a criança ainda está na gestação. Veja só, os pais educando os filhos, né? O pai lisando a barriga da mãe, a mãe conversando com a criança, já começa ela a ser educada na fé desde a gestação. Então, quando ela vem a este mundo, ela sente o carinho, o conforto, o amor e a segurança dos pais. Então, todo esse processo em que a pastoral familiar acompanha as gestantes e também depois a criança, adolescente, até jovens, né? Quando eles chegam na fase adulto, na preparação para o sacramento do matrimônio, e hoje nós estamos fazendo por acolhimento, quase toda a diocese já está trabalhando dessa forma, mostrando para os jovens a importância de um respeitar o outro, de viver o sacramento do matrimônio como um sinal visível de Deus na presença dos dois, do homem e da mulher. E isso é muito interessante, porque quando a criança ela tem essa segurança com os pais, ela vence qualquer barreira. Então, o pai e a mãe, por mais que protejam a criança quando ela está caminhando, ela cai. E o mais interessante é ela levantar. Então, os pais protegem, mas tem que deixar a criança cair e ela levantar. O que o pai e a mãe falam? Não doeu nada, foi só um pulo. Sim. Levanta, pulou, e assim a criança segue a vida. Então, ela vai descobrir ao longo da vida que em algumas situações a gente cai, mas é possível levantar, erguer-se e seguir em frente. E é isso que nós, pais, devemos ensinar aos nossos filhos. Tá certo, interessantíssima essa informação, esses preceitos que devem ser absorvidos por nós pais que vivemos realmente um mundo conturbado, momentos difíceis. No programa de hoje nós convidamos e estamos recebendo membros da Pastoral Familiar, o Gilberto e a Silvia, que estão aqui conosco, falando sobre como cuidar da família, como cuidar dos filhos, encaminhando na vida religiosa, encaminhando na vida cidadã também, mediante esse mundo complicado. Vivemos sim um mundo conturbado, vivemos hoje um mundo da informação que bombardeia nossos filhos, e nós também a todo momento, informação e desinformação, informação útil e informação realmente prejudicial. Então hoje muitas preocupações, há muitos pais que dizem, eu falhei, eu fiz tudo que eu pude para encaminhar meu filho para o bem, mas às vezes acontece tanta coisa, jovens, adolescentes cometendo tanta coisa, então a gente fica preocupado. A pastoral familiar também fica preocupada, mas tem caminhos, tem soluções e o Gilberto e a Silvia estão nos ajudando a entender. Silvia, como eu disse aqui, o mundo de hoje realmente, a proposta do programa é justamente essa, o mundo de hoje não está fácil, né? Hoje há muita oferta, muita possibilidade do filho, da criança, do adolescente ser desencaminhado em algum momento, pela informática, pela internet, pela televisão, né? E como devemos agir enquanto pais para poder fazer com que elas entendam que o caminho certo é esse aqui e não aquele ali que está sendo oferecido? Eu acredito, né,
quando nós educamos nossos filhos, no diálogo. Os pais presentes na vida do filho, isso vai ser ofertado para eles, não tem jeito de você fugir, porque a sociedade está aí e a nossa família, ela é criada na sociedade, não tem como você separar a família da sociedade. Agora, você pode fornecer para o seu filho os meios de não cair, de não errar, de não passar por caminho errado, né? Através do diálogo, você sempre conversando com ele, sempre colocando as orientações e deixar esse caminho aberto para o diálogo. Porque eles estão aí, eles são curiosos mesmo. Eu trabalho em escola, a idade dos meus alunos é de 6 anos, e a gente vê que falta muito essa presença física na vida deles. Isso faz muita falta, né, no crescimento, no amadurecimento deles. Então, eu acredito que é o diálogo, essa conversa, é Deus de pequenininho. Não vamos esperar que eles tenham um tamanho, porque eles compreendem Deus do ventre materno, esse diálogo. Ele começa no ventre materno da mãe, esse diálogo, essa conversa. E isso vai fortalecendo nossos filhos. E quando chegar essas ofertas para eles, eles vão saber lidar melhor, vão ter mais maturidade para distinguir o que é certo e o que é errado. Gilberto, nós pais hoje, né, os pais de hoje, parece que estão terceirizando realmente a educação dos filhos para o computador, para o celular, para o tablet, para a televisão, achando que ali eles estão seguros, né? E não é bem por aí, né? É um erro muito grande dos pais quando tomam essas atitudes em terceirizar essa educação dos filhos, né, ali dando um celular, um notebook, um tablet, ou deixando ele o computador ou a TV, os diversos meios, né, e as redes sociais. Enquanto isso, ele está intertido e não está perturbando, não está mexendo na casa, não está fazendo nada. Mas os pais estão totalmente enganados, porque eles devem acompanhar o tempo todo. Não é proibido deixar a criança fazer isso, porque ela tem que ter esse contato, mas é preciso estar sob a supervisão dos pais. Tem uma lei humana psíquica que fala que é da imagem, o dinamismo das imagens. Então, não posso dizer que a TV não é uma coisa boa. É muito importante e é muito benéfica para a família e para os filhos. Mas nessa dinâmica das imagens, é o período em que a criança mais associa as imagens e a imagem mostra o que ele deve fazer. Então, se os pais estão hoje sentados em frente a uma televisão 2, 3 horas, às vezes não há um diálogo, não permite a eles partilhar as coisas boas dentro de casa, não permite a eles a uma atividade, uma mímica, alguma coisa no sentido de diversão, porque ficam presos à TV. Os pais têm o controle na mão, então eles é que devem direcionar quais os programas essenciais, e aí entra, né, a TV Quefas, Canção Nova e tantos outros programas que são benéficos à família. E ali partilhar com eles, pegando uma leitura bíblica do que foi comentado, mostrando a eles a importância dos meios de comunicação social, mas mostrando também a eles que aquilo ali pode levar para a perdição. Então, na questão da dinâmica das imagens, a criança associa. Se ela vê aquela imagem, hoje, uma coisa boba, um desenho animado. Às vezes o nosso desenho animado está ensinando lá um animal daquele ali, batendo no outro, criticando, zoando daquele, e a criança está vendo aquilo, então ela está associando aquela imagem de que ela pode fazer também com o coleguinha. Então daí, aos pais, a nossa orientação, que se a criança estiver assistindo esse desenho, que acompanhe para verificar se esse desenho faz dessa forma ou se o desenho está realmente uma coisa pura, uma coisa singela, que vá fazer com que a criança tenha um devido crescimento, principalmente o crescimento na fé. Mas não é o que a gente vê nos programas de hoje. Exatamente. Então, raros os programas têm assim, uma qualificação que sirva para as nossas crianças. Os pais precisam ficar atentos. No primeiro bloco, eu sintetizei como o exemplo, né, de nós pais para as crianças, para nossos filhos. Agora, esse segundo bloco, sintetizo também o diálogo, né, a vigilância e o diálogo como caminhos para educar os nossos filhos.
Silvia, a gente vê que as pessoas falam, mas é difícil hoje levar meu filho para a igreja, participar da igreja, porque a escola exige muito. Né? Às vezes ela se desinteressa porque tem muitas coisas mais atrativas na internet, na televisão, e eu não posso ficar obrigando meu filho a ir para a igreja. Então, falamos de testemunho, falamos de diálogo. O que devemos fazer para introduzir nossos filhos de forma menos impositiva na igreja? Devemos dar primeiro o nosso exemplo, né? E não deixar para começar quando a criança for maior. É desde pequenininha, é levando à igreja, porque nós amamos aquilo que conhecemos. Então, quando a criança conhece e sabe o que tem lá para ela, procurar levar sempre na missa que tem a criança, né, para ela se sentir acolhida também como criança, nas reuniões da igreja, grupo de reflexão, novena de Natal, tudo que envolve a família, a criança participar. Nós fizemos assim com nossos filhos. Eles nunca foram empecilho para a gente assumir nossas missões na igreja. Então a gente sempre carregou com a gente. Um colega ajudava, o outro passava de carro, pegava. E eles foram criados assim. E as nossas crianças precisam sentir-se que ela pertence àquele grupo. E o primeiro grupo que ela tem a pertença é a família. O segundo é a escola e a igreja. É preciso que elas convivam com isso bem novinha. Porque senão, quando forem adultas, jovens e adultos, elas vão ter esse período de afastamento. A gente percebe isso muito na nossa igreja. Os jovens, eles dão um período de afastamento, mas eles retornam, porque a semente foi plantada. Ela está ali quietinha, ela vai germinar, e esse jovem, vai passando um tempo, ele vai retornar à igreja, porque ele aprendeu, ele foi criado ali naquele ambiente de família, onde os amigos são os amigos dos nossos casais, dos nossos agentes de pastoral familiar. Então eles vão criando ali laços de amizades que vão ajudar nesse convívio futuramente na sociedade. E a gente vê, Gilberto, que realmente há muita angústia por parte dos pais, da família, que estão preocupadas com o caminhar das suas crianças. Eu gostaria de saber como que a pastoral familiar pode ajudar, que tipo de atuação. Eu vejo que vocês estão sempre em formação, né? Recentemente foi implantada a pastoral familiar ali na paróquia São José Operário, eu fiquei muito feliz de saber. Então, assim, como que a pastoral familiar pode ajudar a esses pais, essas famílias que estão com essa angústia de saber que caminho trilhar? Sim, é uma informação bastante singela e compete aos pais estarem sempre buscando, né, na igreja esse conhecimento. E a pastoral familiar tem aberto assim, muito o campo, a visão, nesse sentido de acolher a família do jeito em que ela se encontra. E hoje, com a graça de Deus, nós temos inúmeras dificuldades envolvendo as famílias. Mas a pastoral familiar está aí com uma solução para esses problemas. O que você citou, a gente tem um encontro com os pais e os filhos. Quando os filhos estão na catequese, os pais estão sendo evangelizados pela pastoral familiar. Naquele tempo, né? Sim. Você vai levar o seu filho à catequese e você fica lá 1 hora esperando, porque pelo trânsito, pela distância, não compensa eu ir lá até, como você citou, a paróquia São José. Você leva a criança lá para a catequese e fica esperando. Então, nesse período, a pastoral familiar, em várias paróquias nossas, tem esse trabalho de evangelizar os pais. Então, levando uma palestra, levando orientações, maneiras de como trabalhar com essas crianças. Mas não podemos deixar de relatar esse carinho e esse cuidado. Eu digo isso porque quando a gente educava os nossos filhos, e você falava aí da parte importante, o vigiar não é estar com ele o tempo todo, mas é saber aonde ele está, com quais amigos eles estão. Eu preciso de ir numa festa. O nosso filho, quando estava naquela idade de 14, 15 anos, a sala todinha era muitas meninas. Sim. E as meninas todas que fizeram 15 anos tinham as festas, né, de 15 anos. Ele foi em todas as festas, porque ele gosta. Nós não proibimos, mas nós levamos e buscamos, no sentido de ver com quem ele estava, onde ele estava realizando este evento, quais os pais que lá estavam. Eles acham careta, né? O pai, não faz isso não.
me levar lá na porta, me buscar lá na porta, mas é uma maneira dos pais terem, né, em tese, esse comportamento de saber com quem os filhos estão. Isso é muito importante. Os filhos, quando vêm à sua casa, você está lá para recebê-los. Ah, hoje vai ter como é que eles falam? Resenha. Uma resenha aqui em casa. Tudo bem, podem vir, mas marca a resenha quando o pai está. Não é quando o pai e a mãe não estão que você não vai marcar essa resenha. Para que você tenha o contato com esses jovens que estão encontrando com eles. Assim, da mesma forma, as crianças, os adolescentes. Nós, pais, precisamos ter esse conceito e esse comportamento com os filhos. Não é tolir eles das coisas, mas acompanhar, mesmo que à distância, mas para saber como eles estão. E a Silvia falou muito bem, é no diálogo que nós conseguimos convencer, mostrando o nosso testemunho e dando o nosso exemplo para eles. Não adianta eu mandar o filho para a igreja, eu tenho que ir com ele. Está na hora de você ir para a igreja. Você não foi na igreja hoje, mas e você, pai? Você foi? Então, esse é o questionamento que a gente sempre faz. Os pais reclamam isso, que não sabem onde erraram. Mas esse é um grande exemplo. Você não manda aí, você vai junto. Começa por aí. Maravilha. Estamos chegando ao final do programa. Precisaríamos aqui de 3, 4 programas para poder debater muitos assuntos em relação a esse tema. Quem sabe a gente pode, né, trazer aqui de novo a Silvia e o Gilberto para debater. Tem tanto conhecimento, tanta informação e o assunto é muito importante, é muito desafiador. Silvia, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns a toda a Pastoral Familiar e perseverem, continuem nesse trabalho. Agradeço pela oportunidade e nós sabemos que a família, ela precisa desse suporte. Os pais, às vezes, estão realmente perdidos na educação dos seus filhos, mas podem contar sempre com a pastoral familiar. E a você, Gilberto, muito obrigado também. E a pastoral familiar está nas paróquias, tem a pastoral diocesana, sempre está pronta para receber, não é? Sim, com a graça de Deus, a pastoral familiar sempre atuante nas diversas paróquias, com os 3 setores, pré, pós, casas especiais. E queremos dizer, né, que a responsabilidade maior é dos pais, mas pode contar com a pastoral familiar e fiquem de olho nos sinais que os filhos dão. Muitos daqueles que ficam fechados, aqueles que gostam só de computador, aqueles que ficam trancados nos quartos, esse exige um acompanhamento mais de perto, porque você até comentou aí antes sobre suicídio. A pastoral familiar também está preocupada com esse acontecimento, né, visível e atuante também na nossa diocese, mas nós pais devemos ficar atentos. Os filhos dão um sinal de que a coisa não está bem. Então nós pais cabemos essa responsabilidade de detectar isso e procurar ajuda o mais rápido possível. E vamos ficar atentos, né? E procurarmos ajuda, não vamos ficar somente desesperados. Vamos buscar a luz e a luz está na igreja, através das pastorais, pastoral familiar. Sempre há ajuda se você procurar. A você que acompanhou o nosso programa, tomara que tenha levado informações importantes para você, tirar essa angústia, esse desafio, esse medo que você está e esses problemas que está enfrentando em relação talvez à sua família. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro, até o próximo Kefas Entrevista.